Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Essa é a oração que precisa estar nos nossos lábios hoje, né? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ou aquela também ensinada pelo anjo de Portugal aos pastorinhos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Hoje é um dia da gente exaltar a Cristo no Santíssimo Sacramento. E, por graça de Deus, como a Ana trazia para nós, estamos aqui dentro do santuário. O santuário está entrando na sua casa hoje. Não é uma alegria? Entrar com a presença de Deus. Tem muita gente que deixa a televisão ligada em casa, o rádio, para que a graça aconteça ali onde ela está. E realmente, hoje o santuário está entrando dentro da sua casa. E nós estamos aqui, não é, diante do Santíssimo Sacramento. O sacrário está aqui logo atrás de mim. Ainda bem que ele está aqui comigo. Logo atrás de mim. Jesus está aqui, pertinho de mim. É uma sensação boa, é gostoso. Quando a gente entra aqui, a gente já sente. Tem alguma coisa diferente. É ou não é? Você sentiu quando entrou aqui? Sabe o que é que tem diferente aqui? Aí, ó. Jesus está aqui. É o abraço do Pai. Porque quem me vê, vê o Pai. O próprio Cristo disse isso. Quem me vê, vê o Pai. Quando nós entramos aqui e sentimos a presença de Jesus, estamos sentindo a presença também do Pai. Quero que você dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado e diga: o Pai te abraça hoje. Isso. Essa sensação, quando eu entro nesse santuário, o abraço do Pai das Misericórdias. Mas hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia. Nós vamos meditar sobre ela e nós vamos redescobrir a Eucaristia como um grande tesouro da nossa vida. Um grande presente que Jesus nos deixou, que é Ele mesmo, presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Quem crê, levante a mão e diz bem forte: eu creio. Isso. Hoje é um dia de nós gritarmos e expressarmos a nossa fé no Santíssimo Sacramento. Por isso que no Brasil inteiro e no mundo também nós realizamos procissões, celebrações, para realmente dizer isso: eu creio na Eucaristia. Eu creio em Jesus Eucarístico. Quero que você pegue comigo uma palavra que está em Lucas capítulo 24, uma passagem bem conhecida dos discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 seguintes. Você que me acompanha em casa, pegue a sua Bíblia, corra lá, acompanhe essa pregação que vai tomando essa palavra, os discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 seguintes. E diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses dias? E ele perguntou: o que foi?
Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que libertaria Israel, mas com isso já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E aí continua, né? Ele vai contar. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram e foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos, e estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E a gente vai continuar a ler daqui a pouco essa palavra. Mas veja, vamos pontualizar a situação desses 2 discípulos. Primeiro, que só cita o nome de um, né? Cleofas. Não sabemos quem era o outro. Alguns dizem que era um outro discípulo, outros até afirmam que era uma mulher. Não se sabe quem era esse discípulo. Mas 2 discípulos, vamos assim dizer, se distanciaram do grande grupo, né, dos apóstolos, dos outros discípulos, e foram para um povoado, ali a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eu estive lá, neste lugar, um pouco distante de Jerusalém, estavam caminhando para lá. Veja, olha só o que aconteceu com esses 2. Primeiro, eles se distanciaram dos apóstolos, certo? Eles estavam com o rosto triste, não é isso que a gente leu na palavra? Estavam discutindo pelo caminho, ou seja, eles estavam desanimados. Eles achavam que Jesus iria libertar Israel do jugo dos romanos, ia ser o grande libertador, mas eles viram o que aconteceu com Jesus e tudo isso colocou eles para baixo, né? Estavam como que derrotados. E qual a característica de alguém derrotado? Preste atenção. Primeiro, uma pessoa derrotada se afasta do grupo da qual ela pertence. Ela se afasta da família, ela se afasta do grupo de oração, ela se afasta da igreja, ela se distancia, ela quer fugir. Sabe quando a gente enfrenta uma situação muito difícil, que a gente fala assim: eu quero sumir deste mundo, né? Acho que você já passou por isso, é ou não é? Eu quero sumir, não quero atender telefone, não quero falar com ninguém, eu quero sumir. Essa era a situação deles. Estavam se distanciando do grupo, falavam muito, então eles estavam remoendo todas aquelas coisas, estavam decepcionados, então eles só conversavam sobre isso. Então olha uma outra característica de alguém que se sente derrotado: fala demais, reclama demais, né? Fala muito, ou seja, ela tem vontade de falar, e aquilo não faz bem para ela, porque ela fica remoendo. Ela se distancia, ela fala demais, ela anda com o rosto triste e ela não entende nada, ela se torna um cego e um surdo, como eles. Jesus apareceu para eles, mas eles não reconheceram Jesus, porque dentro deles haviam tantas coisas, né? Estavam tão ali amargurados, distantes, e eles não perceberam que era Jesus. E Jesus, né? Vamos assim dizer, desculpe, Senhor, deu uma de quem não sabia de nada, né? E começou a ouvir, sim, né? E Jesus ouvindo tudo aquilo que eles estavam falando, né? Né? Olha, uma outra característica: Jesus nunca nos abandona. Talvez Ele esteja caminhando com você hoje. Você que se distanciou da igreja, do seu grupo, da sua comunidade. Você que está reclamando demais, está insatisfeito, está desanimado. Jesus não desistiu de você. Qualquer hora dessas, você vai enxergar. Era o Senhor que estava me falando. Então veja, eles estavam caminhando. E o que Jesus fez com eles?
Diz lá, pegue comigo o versículo 25. Primeiro ele escutou tudo, né? Jesus, com carinho, escutou tudo que eles estavam falando. Segundo, Jesus começou a explicar a eles as Sagradas Escrituras. Versículo 25. Então ele lhe disse: como sois sem inteligência, para não dizer burro, né? Sem inteligência, mas como Jesus é maravilhoso, educado, carinhoso, né? Ele não vai xingar ninguém assim, né? Você é um pouco sem inteligência. Ele diz, e lentos. Também Jesus não chama ninguém de lerdo, né? Nem lerdo, nem tapado, né? Jesus chama lentos, né? Você é lento para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Ele foi começando a explicar todas as coisas. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele, o próprio Cristo. E depois, versículo 28. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. E eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. E neste momento, os olhos se abriram e eles o reconheceram. Quando é que eles reconheceram que era Jesus? Quando foi? Ao partir o pão. O que é que Jesus fez naquele momento? Celebrou com eles a Eucaristia. Veja, primeiro Jesus explica as Sagradas Escrituras. Segundo, Jesus parte o pão. Veja se não parece com algo que a gente vive sempre. O que é que se parece, hein? A Santa Missa. O que é que a gente faz primeiro na Santa Missa? A gente ouve a palavra, não é isso? Depois vem o sacerdote, nos dá a explicação, nós fazemos uma reflexão e depois se parte o pão. Ou seja, nós temos o momento da consagração. Naquele momento Jesus já estava dando a dica para eles daquilo que seria a celebração eucarística, a Santa Missa. Quais foram os 2 remédios que Jesus usou para curar a cegueira daqueles homens? Primeiro foi a palavra. Jesus explicou a eles as Escrituras. E depois foi a Eucaristia, seu próprio corpo. Os 2 remédios para todo o desânimo espiritual, para toda apatia, para aquele seu amigo, aquela sua irmã, aquele seu parente próximo que está longe de Deus, a palavra e a Eucaristia. Para aquele consagrado que está vivendo uma crise vocacional, para aquele casamento que está quase se desfazendo, qual é o segredo? A palavra e a Eucaristia. E nós encontramos esses 2 onde? Na Santa Missa. A Santa Missa, aquele momento que nós vivemos, é a oração mais forte que nós poderíamos, vamos dizer assim, viver na semana, na nossa vida. Tanta gente, né, vive de qualquer jeito. É uma oração preciosa. Levanta qualquer desanimado. A Santa Eucaristia traz de volta qualquer rebelde que foi para longe. É o poder da Santa Missa. Você que está vivendo um momento difícil na sua vida, faça, vamos dizer assim, uma terapia, me entendam bem, hein? De celebrações eucarísticas, vivenciando a Santa Missa. Vá segunda, vá terça, vá quarta, vá quinta, vai na sexta-feira, vai no sábado. Vá, você vai ver a graça que você vai receber. E eu sei que tem gente que pode. E eu sei também que perto da sua casa tem.
Porque graças a Deus, nos dias que nós vivemos e no país que a gente vive, a gente, entre aspas, não corre risco de morte para ir viver a Santa Eucaristia. Ninguém vai jogar uma bomba, né? Graças a Deus, no nosso país não existe isso. Ainda. Graças a Deus. Talvez esteja uma capela perto da sua casa, perto da sua comunidade. Não existe melhor remédio. Conheci um padre, aliás, é um padre muito famoso. Não é esse que você pensou, não, viu? É outro. E uma vez ele ficou doente. Estava muito doente. E eu me lembro muito bem, eu frequentava o grupo de oração na minha cidade, aqui do lado, em Lorena, o grupo de oração da tia Laura. Quem já ouviu falar da tia Laura? Está enterrada aqui em Cachoeira Paulista, né? Eu pertenci ao grupo de oração dela. E eu lembro que ela contou esse testemunho no grupo de oração de um padre que estava doente. E ela foi atender esse padre em oração. E ela perguntou: fulano, você celebra a Eucaristia todos os dias? Ele disse: é, tia, porque eu tenho uma agenda muito cheia, eu faço isso, faço aquilo outro. E ela disse: você tem que celebrar a Eucaristia todos os dias como sacerdote. Você não vai ficar doente se você celebrar a Eucaristia, tomar todos os dias o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sacerdote fez isso. E graças a Deus, está bem velhinho, mas está vivo até hoje. Até hoje. Por quê? Porque ele foi obediente. A graça da celebração eucarística que nós precisamos viver todos os dias, se possível, ou pelo menos aos domingos. Mas veja, você se alimenta só no domingo? Ah, no domingo faz aquela macarronada gostosa, né? Aquela maionese. Lá em casa é assim, ou macarronada, maionese, né? A gente faz aquele prato típico nosso, celebrativo. Mas se eu fosse ficar só com a comida de domingo, gente, não dá, não é? Mas se eu posso receber Jesus outros dias, que graça! Aí eu sei que muita gente pode estar pensando assim: nossa, Rogéria, mas eu não posso receber a Eucaristia. Eu não tenho como, eu tenho impedimentos para receber a Eucaristia. E quem disse que você não pode comungar Jesus espiritualmente, hein? Uma vez Jesus apareceu para Santa Catarina de Sena e mostrou para ela 2 cálices, um de ouro e um de prata. E disse para ela assim, que no cálice de prata ele guardava todas as comunhões que ela recebia na Santa Missa. Aliás, no cálice de ouro, desculpa. E no cálice de prata ele guardava todas as comunhões espirituais que ela fazia. Ou seja, esse momento que a gente chega aqui no santuário ou na sua capela e a gente pede a Jesus que visite a gente de lá do sacrário. É uma comunhão espiritual. Quando a gente às vezes não pode comungar numa Santa Missa, a gente recebe Jesus assim, a gente pede: Jesus, vem me visitar. Jesus, vem ficar comigo. São as comunhões espirituais. É o cálice, né? A âmbula de prata, cálice de prata que ele mostrou a Santa Catarina de Sena. Então, se você não pode receber Jesus por algum motivo, você pode receber ele dentro do seu coração. Eu já conheci pessoas que paravam no banco de uma praça quando a igreja estava ali fechada, porque às vezes a igreja tem ali alguns horários de funcionamento, e a pessoa tinha tanta sede de Deus que ela sentava ali no banquinho da praça e ficava conversando com Jesus lá do sacrário. Eu tenho certeza que de perto da sua casa você vê uma torre de uma igreja, né? De longe assim, ou escuta o sino, olha o sino da igreja. Hoje em dia já tem muitas igrejas que não tocam mais o sino, mas é para a gente recordar: Jesus está lá. Jesus, vem me visitar. E isso preenche a sua vida. A gente precisa resgatar esse amor que a gente sente pela Santa Missa e pela Santa Eucaristia, porque é um remédio para nós, um remédio para a nossa alma, para tratar as enfermidades físicas e espirituais também que nós vivemos.
o santo remédio da Eucaristia. Jesus vai ali e coabita com a gente, é um bálsamo que Ele vai passando assim na nossa alma. Ele permanece conosco ali nos sacrários. Ele deseja estar conosco, Ele tem saudade de nós, Ele quer estar conosco naquele momento. E quem recebe a Eucaristia, diz Santo Ambrósio, grande santo da nossa igreja, recebe o remédio de cada dia, o pão, o alimento de cada dia e o remédio para cada dia. Quem toma remédio aqui todos os dias? Levanta a mão. Ai de você se você não tomar, né? Remédio de pressão, quem toma aqui um remédio de pressão todos os dias? Está vendo? Quanta gente toma remédio. O que acontece quando você não toma um remédio, hein? O que acontece? Você passa mal? Hã? Passa? Você passa mal, não passa? Ai do meu pai se ele não tomar o remédio dele de diabetes. Tem uma diabetes fortíssima, né? Alta. Passa mal. Toma remédio para diabetes, colesterol. Né? Tem gente, pressão, não é verdade? Ai de você se não tomar um remedinho de pressão. Pois ai de você se não tomar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa desse remédio. Diz para o seu irmão que está do seu lado, você tem tomado esse remédio? Direitinho? Você tem tomado esse remédio sempre? Você precisa desse remédio. Fala para ele, meu filho, não desobedece, você precisa desse remédio. A Santa Eucaristia. Mas nós precisamos retomar em nossas vidas o significado da Santa Eucaristia, o amor. Hoje de manhã eu acompanhava a Santa Missa, estava aqui no santuário, e o padre falava sobre o zelo com a Eucaristia. Muito lindo. O zelo, o amor que a gente tem. Em primeiro lugar, você precisa saber quem é que você está recebendo. Você tem ideia de quem é que você está recebendo naquele momento? Acho que a gente não tem às vezes. A gente está recebendo um rei dentro de nós, que está colocando o trono dentro do nosso coração. Quando você entra para a fila, para a comunhão, você tem que saber, eu vou receber o Rei, o Salvador. Olha, isso já dá uma diferença, não é, gente? Que a gente às vezes vai para a fila da comunhão, está olhando para a direita, para a esquerda. Fulano, nossa, quanto tempo que ele não veio na missa, né? Olha, eu vou chegar pertinho do padre. Será que dá tempo de eu tirar uma foto dele? Eu já vi isso acontecendo, hein? Gente. Uma vez, uma comunidade, eu achei tão engraçado, mas eu fiquei refletindo depois. Tinha alguém que trouxe até o passarinho para a Santa Missa. É verdade. Fora os cachorros que às vezes aparecem, né? Que às vezes não tem como evitar, mas trazer o passarinho, né? Aí eu pensei, onde será que essa pessoa pensa que ela está? Ela está na casa de Deus, ela vai para a fila da comunhão, e quem é que eu vou receber? E por isso, se eu sei quem eu vou receber, eu vou rever como é que eu estou para receber esse grande presente. Aí eu olho para mim, olho para a minha roupa, né? Eu estou decente para receber? Se você tivesse uma audiência hoje com o maior presidente aí de algumas das nações mais poderosas, eu tenho certeza que você ia vestir a melhor roupa, né? Às vezes até pintar para as mulheres uma maquiagem, né? O cabelo ia estar lavado, ia usar aquele melhor perfume, porque eu vou estar com o Todo-Poderoso, presidente fulano de tal. Pois você, quando entra na fila da comunhão, você vai receber aquele que é mais poderoso ainda. Entendeu? É Jesus. Então você precisa realmente pensar, como que eu estou para receber? Quem é que eu vou receber? E como eu vou recebê-lo? E ainda eu preciso ter o desejo de recebê-lo. Quem já sentiu saudade de Jesus aqui? Levanta a mão. Eu já senti, gente.
Você já sentiu? Quando você ficou doente, né? Que não tinha um ministro da Eucaristia para levar a comunhão para você. Você sentiu saudade de Jesus? É uma saudade gostosa, né? Mas é doída também. Eu já senti. Me lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia e aí não tinha um ministro para levar a Eucaristia para mim. Nossa, como eu ficava esperando para que eu melhorasse logo e pudesse participar da Santa Missa, para eu receber Jesus Eucarístico. Eu estava com saudade de Jesus. Isso é um bom sentimento. Sinal que você está sentindo falta do grande Rei dos Reis. E quando a gente recebe Jesus, pense, olha que lindo o que acontece dentro da gente. Primeiro, Jesus coloca o trono dele dentro da gente. Nós estamos ali, né, com Cristo, para lá e para cá. Você leva o Cristo com você para a sua casa. Se o seu marido não recebe, se a sua esposa não recebe, seu filho não recebe, você está levando Jesus para a sua casa, dentro de você. Você não queria que um dia o padre passasse com ostensório na sua casa, desse uma bênção, não é? Que maravilha ele pudesse fazer isso. Mas quando você comunga, Jesus permanece ali, dentro de você, e você está levando Cristo para a sua casa. Só que a gente se distrai com tanta coisa. A gente não vê a hora de terminar a Santa Missa. A gente fica olhando no relógio, pensando no churrasco, né? Pensando o que a gente vai fazer depois. E o padre falou demais. E a gente nem vive direito aquele momento. Nós estamos desperdiçando o momento da graça. Aliás, aquele momento que a gente recebe Jesus, a gente deveria ficar um tempinho a mais ali. Santa Teresa diz o seguinte: Deus, escuta só, costuma pagar com generosidade a hospedagem que lhe damos no nosso coração. Você tem dado hospedagem para Jesus no seu coração? Tem? Faz quanto tempo que você não deixa Jesus passar aí um dia com você, hein? Ela diz, Deus costuma pagar com grande generosidade. E ela diz, depois da comunhão, a nossa alma está assentada no trono de graças. E nós podemos dizer a Ele e ouvir dEle, que queres que eu faça? Pedir a Ele e ouvir do Senhor, que queres que eu faça? Não é lindo isso, gente? Mas é verdade. Jesus está ali, naquele momento conosco, e nós desperdiçamos. Nós já estamos pensando, nossa, vai dar a bênção logo, vamos embora, né? Vamos sair rapidinho da igreja, porque nosso carro está lá atrás, a gente vai sair na frente. A gente fica preocupado com um monte de coisas e não aproveita. É um grande momento de cura que pode acontecer naquela ação de graças. Santa Margarida diz assim, eu trato os homens como eles me tratam. Como é que você tem tratado Jesus, hein? Dentro de você. Um outro santo da igreja, São Vicente, diz assim, é a maior utilidade comungar uma só vez do que jejuar 8 dias a pão e água. Já fez jejum a pão e água 8 dias? Difícil. Mas a graça é muito maior quando você recebe Jesus na Eucaristia. Está vendo só? E a gente está desperdiçando tudo isso. A Eucaristia, diz também São Tomás de Aquino, ela nos dá força para combatermos contra o mal. Ela nos dá força para vivenciarmos as nossas lutas, gente. Nós estamos, infelizmente, esvaziando às vezes em nossas vidas esse sacramento. Nós temos que testemunhar o que Jesus Eucarístico faz conosco. O povo do Antigo Testamento, se você pegar lá uma passagem do Antigo Testamento, vai contar para nós que os inimigos do povo de Israel, os filisteus, eles tinham medo quando a Arca da Aliança chegava ao acampamento do povo de Deus. A Arca da Aliança, que eram as tábuas das leis, né? Que foram dadas a Moisés no alto da montanha, lembra disso? Eles temiam a Arca da Aliança. Gente, Jesus Eucarístico é muito mais do que a Arca da Aliança.
É por isso que hoje nós temos notícia aí pelo mundo de pessoas que vão e roubam a Eucaristia, e fazem isso, fazem aquilo. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam. Eles podem não respeitar, amar e adorar, mas eles acreditam, porque senão eles nem faziam. Eles acreditam. Então, você precisa acreditar muito mais ainda. Será que você é capaz de dar a sua vida por amor a Jesus Eucarístico? Vamos supor, se hoje aqui entrasse alguém para roubar as sagradas hóstias que estão no sacrário, você seria capaz de entrar na frente e defender Jesus Eucarístico? Será que sim? Você sabia que na igreja nós temos vários santos que morreram assim? São Tarcísio. Quem já ouviu falar de São Tarcísio? Já? São Tarcísio, patrono dos coroinhas, 12 anos de idade. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, celebravam nas catacumbas, nos esconderijos, porque eram perseguidos pelos soldados. Era proibida a celebração da Eucaristia. E para levar a Eucaristia para aqueles que estavam presos, eles usavam de diáconos, de pessoas corajosas que iam ali perambulando pela noite para levar a Eucaristia para aquelas pessoas. E um dia São Tarcísio fez isso, 12 anos. E quando ele ia no meio do caminho, um soldado desconfiaram daquilo que ele estava levando. E bateram nele, e machucaram ele. Até que alguém, um cristão, que foi passando, salvou a vida dele. Mas já era tarde, porque ele já estava quase morto e veio a falecer. Mas ele estava defendendo aquilo que ele estava levando dentro dele, eles não conseguiram descobrir. Jesus Eucarístico. E na história da igreja tem outros santos. Tem um grande homem também, ministro da Eucaristia. Eu vi a história dele na Espanha, ministro da Eucaristia, chamado José. Ele também, para levar a Eucaristia para os enfermos, foi pego pelos soldados. Naquela época a igreja estava sendo perseguida, e ele levava numa caixinha, e os homens obrigaram ele a cuspir na Sagrada Eucaristia. E ele diz: jamais, eu posso morrer, mas jamais farei isso com o meu Senhor. E ele morreu dando a vida pela Eucaristia naquele momento. E outros ainda, um outro que eu ouvi dizer, que quando os soldados chegaram numa capela para saquear, para roubar as sagradas hóstias, ele foi até o sacrário mais rápido que ele pôde e comungou toda a Eucaristia que estava ali, para que eles não chegassem até ela. Olha que bonito. E foi morto ali naquele lugar. Recentemente nós tivemos aí, alguns atentados lá no Egito. Uma igreja foi bombardeada numa missa, durante uma missa. Um outro sacerdote na França morreu celebrando a Eucaristia, professando a sua fé no Cristo. E você teria coragem de fazer isso? Você defenderia, você tem defendido a Eucaristia na sua família? Ou você tem deixado aí que conversinhas fiadas, pessoas que nem entendem de Sagrada Escritura, que nem conhecem os escritos, a história da igreja, os milagres eucarísticos, enchem a sua cabeça de coisas que não são da nossa fé, que esvaziam o nosso amor a Jesus Eucarístico. Jamais. É a hora de nós, católicos, defendermos a Eucaristia com zelo, quando nós vamos recebê-lo, com amor, professando a nossa fé, mas defendendo a Eucaristia onde nós estivermos, defendendo com o nosso testemunho. Em primeiro lugar, nós temos que nos portar bem quando nós vamos receber Jesus. Esse já é o grande testemunho que você pode dar. Como é que você tem recebido Jesus Eucarístico? De qualquer jeito? Aí você não está testemunhando. Defender a Eucaristia é testemunhar com a vida o que você
tem feito, como você tem se portado quando vai receber a Eucaristia. Você tem um amor assim, capaz de dar a sua vida por ela? Você tem esse amor? Você é capaz de defender, dar a vida pela Eucaristia? Morrer por Jesus, Jesus eucarístico? E aliás, não somente eu digo aqui a Santa Missa, mas as adorações eucarísticas. E aqui eu quero fazer um grande parênteses. Nós já vivemos em nossas capelas grandes cercos de Jericó. Quem aqui na sua cidade tem lá na sua cidade e acontece o cerco de Jericó? Levante a mão. Olha que graça. Vamos aplaudir, gente? Já é uma grande vitória, né? Nós temos que espalhar isso, gente, cada vez mais. Nós temos que espalhar essa espiritualidade, essa forma de louvarmos o Senhor, de adorarmos, o cerco de Jericó. Mas atenção, não vamos esvaziar o cerco de Jericó. Não vamos fazer o do cerco de Jericó um cerco light. Já viu falar? Vai um pouquinho lá na capela e pronto, já deu um dia. Não, gente. O cerco de Jericó são dias e noites. São 7 dias e 6 noites em adoração ao Santíssimo Sacramento, com rosários que não cessam, com orações que não cessam. E vai se revezando, né? Uma turma, ora outra turma, dia e noite. E a graça é muito grande. Eu já participei de muitos, graças a Deus. Quando eu morava nas missões da Canção Nova, sempre a gente participava. Sempre acontecia o cerco, porque as batalhas eram tão grandes, né? Tão grandes, e a gente alcançou tanta graça. Onde nós estávamos, às vezes era uma rádio que estava fora do ar, um transmissor que não funcionava. Dá-lhe cerco de Jericó, vamos rezar, povo de Deus. E eram 7 dias, 6 noites, e nós rezávamos, e as coisas aconteciam. E as portas, elas iam se abrindo. Você já imaginou? Eu fico sonhando, né? O Brasil vivendo um tempo forte de cerco de Jericó. Já pensou, gente? O nosso Brasil não ia estar do jeito que está. Não ia, nem as nossas famílias. Nós iríamos rechaçar, expulsar o demônio na nossa vida, as artimanhas dele, as prisões, porque ele não ia resistir. Mas o que é que ele tem feito? Ele tem causado esfriamento. Vai lá um pouquinho só, né? Você quer ganhar uma graça muito grande de Deus? Adore o Senhor, já dizia Dom Bosco. Mas você quer ganhar uma graça maior ainda? Vou te contar um segredo. Vá adorar Jesus nas madrugadas. Esse horário ninguém quer ir. Ninguém. Vai dizer que eu quero. Não, o sono vem, pesa. O olho fica pesado. Mas se você quiser ganhar grandes graças, você tem que levantar a sua poupança do seu sofá, né? Desligar a sua TV a cabo. Você precisa se esforçar e você vai alcançar o trono de Deus. O trono de Deus. Não tenha preguiça se na sua comunidade acontece o cerco de Jericó. Incentive para que aconteça. Se coloque à disposição. Vá naquele horário que ninguém quer ir. 2 da manhã, né? É aquele horário do sono mais pesado que a gente tem. Não sei para você, mas para mim é. Esse horário, meu Deus, é difícil. Mas eu testemunho, gente, com a minha vida. Quantas vezes estava lá o horário vazio, 2 da manhã. Aí eu e meu esposo, nós combinávamos. Então, nós vamos vir às 2 da manhã. Então, um dia eu vinha e outro dia ele vinha. Porque a gente não podia vir junto por causa das crianças. Não podia deixá-lo sozinho em casa. 2 da manhã. O horário que ninguém queria ir. Por quê? Para eu me exaltar? Ah, porque ela é... Não, porque eu sabia. E quantas experiências que eu vivi com Jesus ali nas madrugadas. Incentive o seu pároco
a fazer o cerco de Jericó. Mas ninguém quer vir. Não, mas nós vamos conseguir adoradores, né? Nós vamos conseguir pessoas para rezar. Nós vamos mudar a nossa cidade. Através da oração do cerco de Jericó. Nós vamos dar lá as voltas pela nossa cidade. Vamos derrubar as insídias do mal de sobre nós. Nós vamos derrubar as armadilhas de Satanás da nossa cidade. Vamos ser os grandes vencedores. Você já imaginou se na sua cidade acontecesse um cerco de Jericó, hein? Por mês? Difícil. Mas já pensou no Brasil, gente? Se toda semana acontecesse numa cidade do nosso Brasil um cerco de Jericó, quanta graça ia acontecer no nosso país, não é? Quanta graça. Mas é preciso sair da preguiça espiritual, da preguiça de rezar. É preciso sair do comodismo. Quer alcançar grandes favores, então você precisa estar na presença de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você quer ganhar grandes favores de Jesus? Mas favores enormes? Então você precisa adorar o Senhor. Você precisa fazer um cerco de Jericó. Você já fez um? Pergunta para ele. Você já fez? Diz lá a palavra de Josué, capítulo 6, versículo 1. Palavra do cerco de Jericó. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas. E ninguém ousava sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué: vê, eu te entreguei Jericó nas tuas mãos, com o seu rei e todos os seus valentes guerreiros. Vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca da aliança. No 7º dia, darei 7 voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante, a ponto de ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Então, diz lá, cairão os muros da cidade, até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Olha que lindo. Se você quer mexer nos fundamentos da sua vida, nos fundamentos da sua cidade, está aí o grande segredo. Lá eles tinham a arca da aliança. Hoje nós temos a Eucaristia. O valor é maior ainda, é o próprio Cristo. É o grande vencedor. Nós temos que, mais uma vez, incentivarmos, motivarmos as nossas comunidades a realizarem grandes cercos de Jericó. Não lights, grandes cercos. Vamos cercar a nossa vida. Quem quer cercar a sua vida? Eu quero. Eu tenho cercado a minha vida com Jesus. Cerca a sua cidade, cerca a sua vida com oração. Meu filho, Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Às vezes Ele dá a graça para nós de graça. Mas tem favores do céu que só vêm pela oração. Existem favores do céu que só vêm quando a gente tem marquinha no joelho. Você tem marquinha no joelho aí? É que não fica bem eu levantar minha calça aqui, né? A minha não é muito assim não, viu, gente? Mas eu sei de mulheres que têm marquinhas no joelho. E não tenha vergonha de ter marquinha no joelho, não, para adorar Jesus, viu? Não tenha vergonha de ser um homem de oração, uma mulher de oração. Ajoelhe-se. Diante de Jesus, nós temos que dobrar o joelho. Porque diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobra, no céu, na terra
e nos infernos, e toda língua proclama que Jesus Cristo é o... Toda língua proclama que Jesus Cristo é o... Dobra o seu joelho diante do Rei dos Reis. Quantas vezes você precisar, quantas horas for necessário, quanto tempo for necessário, você vai atingir muitas graças. Você vai chegar no trono de Deus. Tenha certeza disso. E você vai alcançar grandes favores de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu acredito, você acredita? Eu testemunho isso com a minha vida, eu acredito. E eu já alcancei muitas graças, elevando a minha vida no trono de nosso Senhor Jesus Cristo. E a adoração eucarística, gente, o estar na presença de Deus, revigora a nossa vida, a nossa fé. Traz paz ao nosso coração. Às vezes a gente chega agitado, né? Cansado, triste. E a gente chega diante de Jesus, aquilo desmorona dentro da gente. A gente se sente melhor. Quando você recebe Jesus Eucarístico, você não sente isso? Eu sinto, é um remédio, é um bálsamo. Aliás, a gente está com Jesus, ai do demônio. São João já vai dizer, aquele que é de Deus, o demônio não toca. E aquele que traz Jesus Eucarístico, você acha que ele vai chegar perto? Não. Por isso que ele vai enfraquecendo. É por isso que ele vai fazendo com que as pessoas, elas vão caminhando para um esfriamento espiritual. Entende? Ela fica com preguiça. Ela acha, não, hoje eu não vou não, estou cansado. Se você está cansado, meu filho, aí que você tem que ir. Que é o remédio que você precisa. Ah, Rogéria, mas você mora na Canção Nova. E lá os padres são maravilhosos. As celebrações são maravilhosas. Você não vê na minha comunidade como é que é. Meu irmão, com o padre que você tem, com a comunidade que você tem Jesus. Sério? E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Quem é que traz Jesus para nós? Quem é? É o sacerdote. E eu quero dizer uma coisa para você. Reze pelo seu padre, pelos nossos padres. Eles trazem a grande riqueza da nossa igreja. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tive um sonho. Um sonho assim meio apocalíptico, sabe? Onde nós estávamos sendo perseguidos. E nós já não tínhamos padre em lugar nenhum. E nós tínhamos uma saudade de Jesus Eucarístico. Mas nós tínhamos ouvido falar de um único padre que havia sobrado na face da terra. Era um sonho, hein? Mas olha o sonho. E nós lutávamos para encontrar esse padre. E nós chegamos a encontrar. Quando nós encontramos no sonho, gente, a felicidade nossa era muito grande. Porque aquele padre celebrou para nós a Santa Eucaristia. Foi o maior presente que a gente tinha recebido naquele sonho que Deus estava me dando. A partir daquele dia, Jesus falou ao meu coração, Rogéria, você precisa rezar pelos padres. Você precisa rezar pelas vocações sacerdotais. Você precisa rezar por esses padres que estão vivendo crises vocacionais. Não é atirar pedras, não é comentar, é rezar por eles. E eu digo aqui às mães que estão aqui, se seu filho um dia expressou para você, mãe, eu quero ser padre. Incentiva, reza por ele. Não obriga, mas reza pela vocação dele. Eu já vi tantas mães, às vezes, né, perseguirem os filhos. Ou então, levar o filho para o outro caminho, porque ele disse que queria ser padre. E hoje ele não é nada. Gente, se seu filho deseja o sacerdócio, reze por ele. Engraçado, nessa semana mesmo eu estava na casa dos meus pais, e meu pai dizia assim, nossa, que alegria que se a gente pudesse ter um padre na nossa família. Antigamente, gente, as famílias que tinham um padre,
Era a coisa mais preciosa, era um orgulho da família ter um padre na sua casa, era ou não era? Hoje em dia as pessoas acham que é um orgulho ter um médico, um advogado, né? Um homem bem-sucedido. Meu filho, vamos resgatar isso. É um orgulho ter um padre na nossa família. E nós temos que rezar pelas vocações sacerdotais, porque esse grande presente é dado a nós na Santa Missa. E é o sacerdote. Está sobre ele a graça de trazê-lo a nós. Olha só, está vendo a preciosidade? Nós temos que rezar pelos nossos padres nos nossos cercos de Jericó, nas nossas adorações. O padre da nossa comunidade, qual é o nome do seu padre? Fale bem alto. Ele tem que estar nas suas orações, você reza por ele? Você já imaginou o valor que ele tem, gente? Ele traz esse grande presente. Por isso a gente não pode jogar pedra, criticar, a gente tem que rezar, ajudar, ser presença na vida dele. E se você, na sua família, tem um sobrinho, um neto, ou alguém que manifesta o desejo de ser padre, reza por ele. Reze pelas vocações sacerdotais. Eu quero convidar você a assumirem hoje isso. Quem deseja assumir hoje a oração pelo sacerdote? Levante a mão. Isso, que maravilha, eu quero assumir aqui diante de vocês, que eu vou continuar rezando pelas vocações sacerdotais. Olha quantas intercessoras os padres ganharam, levanta a mão de novo. E aí, vamos aplaudir, olha os intercessores dos sacerdotes aqui no meio de nós. Não vai faltar Eucaristia para a gente, porque não vai faltar a sua oração. Olha que beleza. E se nós temos a Eucaristia, nós temos o remédio para cada dia. Às vezes eu fico com pena, sabe? Eu tenho muito orgulho, eu admiro os nossos irmãos evangélicos. São pessoas, às vezes, de oração. Tem muitos evangélicos de oração, graças a Deus. Mas eles, infelizmente, caminham sozinhos. Eu caminho com Jesus e com Nossa Senhora. Então eu tenho duas forças na minha vida que são maravilhosas, né? Jesus, que é o tudo, e a Mãe do céu. Então eu consigo superar muitas dificuldades, segurando na mão de Nossa Senhora e tomando o meu remédio de cada dia, que é a Santa Eucaristia. Por isso que eu estou de pé. Por isso que a gente resiste às lutas. E você também. Você precisa desses remédios na sua vida. Do braço de Maria, da mão de Nossa Senhora e da Eucaristia. Para a sua barca não afundar. Para a sua vida não afundar. Lembrando e voltando para a gente ir encerrando lá naquela passagem dos discípulos de Emaús. Por que eles estavam tristes? Vamos recordar? Eles tinham se afastado da comunidade. Eles estavam desanimados, não é isso? Eles estavam falando demais. Estavam criticando, resmungando. Estavam tristes. Não estavam entendendo nada. Mas foi a partir da palavra e da Eucaristia que eles recobraram a visão e reconheceram Cristo. Talvez a grande cegueira espiritual do nosso povo, a causa é porque as pessoas têm se afastado da Santa Comunhão. As pessoas têm se afastado da Eucaristia. Vamos curar a nossa cegueira com Jesus? Vamos? Eu sou cega também, você é? Eu sou, né? Cabeça dura, teimosa, tenho pecados. Mas, gente, quando eu recebo Jesus, eu sou outra mulher. Jesus vai me santificando. Jesus vai me purificando. Jesus vai me preenchendo e me pondo de pé. Vamos ficar em pé, então? Coloque-se de pé. Você está fraquinho?
é porque, quem sabe, está faltando aí a Eucaristia na sua vida. E quem sabe hoje, saindo daqui, você vai pensar de uma outra forma. Nossa, às vezes eu procuro tanta paz, eu procuro tanta coisa, e eu esqueço que Jesus é o grande remédio para mim, a minha grande riqueza. Nossa, eu posso frequentar mais a Santa Missa. Por que eu não vou? Por que eu não busco? Por que eu não desejo o Senhor assim? Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor, aumenta o nosso fervor, Jesus. Isso, vá pedindo com as tuas palavras, em primeiro lugar. Aumenta o meu fervor para a Eucaristia, Jesus. Eu te desejo, eu te quero, Jesus, de todo o meu coração. Jesus, eu ainda sou tão incrédulo. Eu ando num esfriamento espiritual muito grande, Jesus. Eu estou pedindo, reaviva-me, Jesus, hoje. Vá pedindo que a graça do Espírito aumente o fervor dentro de você. Vem, ó Espírito, e age aí em nós. Vem tirando aquilo que faz com que a gente se torne cego, insensível, distante de Deus. Faz com que a gente receba de qualquer forma a Eucaristia. Faz com que a gente nem ligue para Jesus no sacrário. Faz com que a gente se torne indiferente, frio, distante, chateado, desanimado, cansado, cheio de resmungação, de reclamação. É falta de Jesus na sua vida. É falta da Eucaristia, é falta de adoração, é falta da palavra de Deus, é falta de Deus. Vem, Jesus, nos libertar. Liberta, Jesus, toda frieza, toda apatia espiritual que está dentro de nós. Solta a sua voz, ora no Espírito. E ala Maria, lavalaria, 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 lavalaria. Levanta seu braço. Nós pedimos, Jesus, uma grande libertação no teu povo nesse dia, nessa festa de Corpus Christi. Que todo esfriamento, abatimento espiritual, toda cegueira, todo distanciamento de Deus, que o Senhor possa libertar. Que o nosso povo possa te enxergar de novo, te sentir presente na Eucaristia, possa te buscar no sacrário, Jesus. Possa ter sede e saudade de vós. Vem nos libertar, Jesus, de tudo aquilo que esfriou a nossa fé, o respeito pela Eucaristia, o amor por ela. Vem, ó Espírito Santo, vem agindo em nós, batiza-nos com a tua graça e dá a nós a graça de sermos de novo um povo fervoroso. Vem, Senhor. E alabaria shiriri alamari 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 kiriri alamari alamari alabalari alamari kiriri alamari alamari Espírito Santo, nosso coração de amor, inflama-nos de amor. Sim, Espírito Santo, traga ao nosso coração uma paixão digna da santidade a que somos chamados, um coração de adoradores. Forja em nós um coração de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo, que a nossa vida seja para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, dar glória ao nosso Senhor. Você que tem trocado a Eucaristia por um amor, por um caso, você fez a opção de ter um relacionamento, vamos dizer assim, não abençoado. Você trocou Jesus por outra pessoa e você se condena demais por isso. Meu irmão, Jesus está pedindo a você a graça, que Ele te deu o discernimento. Não sou eu que vou discernir isso para você. O que é mais importante para você? E se não tiver jeito, que você fique com Jesus no seu coração, que você o receba espiritualmente, porque você já é fraco,
Você precisa do Senhor. Vai dizendo no coração: eu preciso muito, Jesus, de Ti, Jesus. Jesus está falando com pessoas que durante a pregação disseram: nossa, eu preciso participar mais da Santa Missa. E quem sabe Jesus vai me curar fisicamente. Você que tinha artrose e ela está bem avançada. Meu filho, minha filha, um remédio para você é a Eucaristia de cada dia. Mesmo que você vá se arrastando para a igreja, vá, é o remédio que você precisa. Deixa o Senhor convencer você hoje, pela ação do Espírito, que você precisa dEle. Que o Espírito Santo te dê essa graça e que o Espírito Santo te arraste para a presença de Jesus. Que Ele te atraia de volta. Que Ele coloque no seu coração um desejo, uma sede, uma saudade muito grande de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E ala Maria, ala valari, ala varia shiriri, ala Maria, ala Maria. Kiriri, ala Maria, ala varia, ala Maria, ala Maria. Kiriri, ala Maria, ala. Levanta sua mão direita comigo e diz: eu renuncio a todo desânimo espiritual, a toda apatia espiritual, em que eu me encontro. Hoje eu reconheço, Jesus. Eu preciso de vós. O meu remédio é o Senhor. Eu preciso desse remédio. Que é a Santa Eucaristia. Jesus, renova o meu ardor. Pela Eucaristia. Atrai-me de volta, Jesus. Tira de mim a cegueira espiritual. A apatia, o desânimo, a tristeza. Vem, Senhor Jesus. Age em mim hoje. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Eu quero te adorar mais e mais, Jesus. Eu quero ser atraída para vós, Jesus. Atrai-me para a Tua presença, Jesus. Dai-me a graça de sentir saudades de Ti, Jesus. Dai-me a graça, Jesus, de mergulhar na Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te bendizemos e ergamos um grande louvor ao Senhor na Eucaristia. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus. Nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Eu creio, Jesus. Bendito seja, Senhor. Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil, abençoar que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa. Veja bem o que você cantou. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Jesus precisa ser novamente adorado, amado nessa terra de Santa Cruz. Jesus precisa ser adorado e amado nessa terra
de Santa Cruz. E você precisa ser um divulgador disso. Vamos ser grandes adoradores onde nós estamos e vamos testemunhar: eu sou um adorador nessa terra de Santa Cruz. Diz bem forte: eu sou um adorador nessa terra de Santa Cruz. Canta de novo, mas canta forte agora, porque você está expressando a sua fé. Seja adorado, seja amado com força. Seja adorado. E seja isso nessa terra. Seja adorado, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. E aplauda o nosso Deus. Viva Jesus Cristo! Viva! CançãoNovaPlay.com. Assine já!